O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a Rússia tem todo o direito de se defender com armas nucleares. As tensões estão aumentando no país. E o repórter Luca Bassani traz os detalhes para a gente agora. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. Em um dia aí de tensões, combates na Ucrânia, referendo russo para anexar territórios ucranianos, entrou hoje no último dia, né, Luca? A Rússia se prepara para anexar formalmente 15% da Ucrânia. Bom dia, Lu. Bom dia, Cláudia. Exatamente. A gente viu que desde o dia 23 de setembro temos esses referendos muito contestados em sua legitimidade por grande parte da comunidade internacional, acontecendo em 4 províncias da Ucrânia. Temos Donetsk, Lugansk, também a região de Kherson e a região de Zaporídia, onde as pessoas estão votando para uma possível anexação, assim como aconteceu na Crimeia em 2014. Naquela ocasião também foram criticadas a forma como foi realizado esse tipo de referendo, onde 95% das pessoas foram favoráveis a isso. O que muitos relatam é que pessoas estão sendo forçadas a votar, ou há também uma certa preferência àqueles que são etnicamente russos para preferir exatamente a anexação à Federação Russa. Nesse sentido, nós vemos que, caso a anexação seja bem sucedida, a Ucrânia perderia 15% dos seus territórios. E muitos acreditam que isso seja exatamente uma estratégia dos russos de tornar essas regiões de conflito parte do seu território, para que qualquer tentativa do exército ucraniano de reaver militarmente aquelas regiões possa ser interpretado como uma invasão direta à sua integridade territorial, o que poderia ocasionar uma resposta mais violenta, até mesmo a utilização de armas nucleares. Nós vimos que hoje o antigo presidente da Rússia, que é atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, falou que essa ameaça nuclear, a utilização de armas nucleares não é um blefe, e que se a Rússia precisar responder com armamentos mais fortes, ela assim o fará, fazendo aí uma menção direta a essas regiões que serão anexadas formalmente, muitos acreditam, amanhã, quando os resultados forem divulgados. É algo bastante complexo de se analisar, ao mesmo tempo preocupante para os líderes europeus, considerando que Medvedev foi já presidente da Rússia, foi um dos poucos que ocupou o cargo fora o presidente Putin, enquanto Putin, de certa forma, ainda trabalhava como primeiro-ministro, ainda na política russa, mas é a segunda declaração deste nível em menos de uma semana, o que eleva as tensões e, consequentemente, também toda essa análise sobre até que ponto essa guerra irá. Lembrando que ela completou no último final de semana 7 meses, e nós temos também uma grande resposta da comunidade internacional já sendo preparada caso os russos utilizem mesmo armas nucleares, porque até o momento o jeito que o conflito da maneira como o conflito está transcorrendo, muitos tentam se manter numa posição de neutralidade, mas a utilização de armas nucleares, algo que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, com a intervenção dos americanos em Hiroshima e Nagasaki, destruindo grande parte daquelas cidades, nós teríamos um repúdio muito provável também da China e da Índia, que poderia modificar também o apoio que a Rússia tem no cenário internacional. Luca, mais de 800 pessoas foram detidas, nos protestos contra a convocação de reservistas aí na Rússia. Em meio à guerra, os russos também estão se rebelando contra a convocação de 300 mil homens do presidente Vladimir Putin, né? Exato, a gente vê que desde que foi anunciada essa mobilização parcial dos reservistas russos, cerca de 300 mil homens que podem ser levados para treinamento e depois para o campo de batalha, muitas pessoas começaram a se rebelar em múltiplas cidades, até em mais de 30 cidades, alguns órgãos internacionais mostram, principalmente em Moscou e São Petersburgo, as 2 cidades mais populosas da Rússia. Os números de pessoas presas no ato variam de 800 a 2 mil pessoas, muitos jornalistas, grande parte delas são homens jovens ou até mesmo mulheres, esposas que estão com medo dos seus maridos, dos pais de seus filhos, ou até mesmo dos seus pais ou parentes serem mandados para essa guerra, que muitos não concordam, apesar de não poder se expressar livremente contra as estratégias do presidente Putin. Outro dado que chama bastante atenção é o número de russos saindo do país na última semana, o êxodo desses russos, também homens de idade bastante jovem, entre 20 e 30, 35 anos, muitos deles pegando as fronteiras terrestres entre Rússia e Mongólia, Rússia e Cazaquistão, Rússia e Geórgia, assim também como Rússia e Finlândia, o país que ontem registrou mais de 10, talvez 14 mil russos que chegaram no país nos últimos dias,
um número calculado nas proximidades de 70 mil que deixaram, tanto pela via terrestre como a via aérea, considerando também que alguns países não requerem o visto dos russos, como a Turquia, os Emirados Árabes, a Armênia, e eles têm deixado também pela via aérea, apesar dos bilhetes estarem bastante caros. Isso mostra que pode ser um revés para a popularidade do presidente Putin internamente, tanto a questão das manifestações quanto a questão das pessoas deixando o país de maneira abrupta, e esse inimigo interno, muitos acreditam que não foi considerado antes e pode ser também um grande problema na estratégia de Putin fora da Rússia, dentro da Ucrânia, considerando aí todos os problemas internos que surgem ao longo do caminho. A gente continua acompanhando essas notícias aí da Rússia. Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, traz qualquer informação nova a qualquer momento, né, Luca? Obrigada por enquanto, viu?